e o técnico Fernando Diniz teve que, de forma improvisada, montar o que será o time titular nesse jogo da próxima quarta-feira. O Cuesta não vai para a partida, não terá tempo hábil para chegar em Porto Alegre, e a expectativa é que também Andrés Gomes, muito menos PH, e há uma pequena possibilidade apenas do Puma, desses 4 jogadores, estar à disposição do técnico Fernando Diniz, mas o técnico Fernando Diniz tenta montar um time titular sem depender do Puma. Então, de acordo com informações do portal Lance, Fernando Diniz avalia escalar o volante Hugo Moura no setor defensivo novamente improvisado, algo que não seria a primeira vez que aconteceria, né? O Moura já chegou a atuar como zagueiro sob o comando do técnico Fernando Diniz. A última vez, inclusive, foi na vitória contra o Vitória em São Januário, nesse último dia 5 de outubro, pelo placar de 4-3. O Cuesta ele estava tratando de uma lesão no adutor da coxa e por isso desfalcou o Cruz Maltino. Só que além da possibilidade do Hugo Moura ganhar essa posição de Carlos Cuesta, quem corre por fora também é o Lucas Oliveira, que chegou a ter uma atuação bem legal naquele clássico contra o Flamengo. O Robert Renan acaba saindo por conta da concussão. O Lucas Oliveira tem que entrar, ao mover ele sustenta, vai muito bem, mas logo no jogo seguinte a esse contra o Palmeiras no Allianz, ele cai muito de produção, né? O Lucas Oliveira, inclusive, foi um dos grandes responsáveis ali por aquela derrota para o Palmeiras dentro do Allianz. Então, mesmo sendo jogador da posição de origem, o Hugo Moura hoje é a que tem mais possibilidade de conquistar essa vaga ao lado do Robert Renan no sistema defensivo do nosso Vasco. Caso o Hugo Moura atue por ali, o técnico Fernando Diniz vai ter que quebrar a cabeça, porque os volantes automaticamente seriam Tietê e Cauã Barros. Na lateral direita, o Diniz não terá o Puma, não terá o PH e normalmente improvisa o Tietê. Mas se o Tietê atuar como volante, o Diniz vai ter que achar algum jogador para a posição da lateral direita. E baseado exatamente nessa ideia, tivemos ontem acontecendo dentro do CT Moacir Barbosa algo novo. Ontem tivemos presente no CT o Alex. Alex é um lateral esquerdo de 18 anos de idade, jogador que chegou ao Vasco da Gama ainda muito jovem. O Alex, ele chega ao nosso Cruz Maltino jovem e em 2021 ele assina ainda no Sub-14 o seu primeiro contrato com o Vasco, um contrato de formação. O Alex hoje, né, ele tem aí 18 anos de idade, há 4 anos atrás tinha 14 e assinava já esse primeiro contrato de formação. Com o Vasco, ele sempre foi o grande destaque da categoria Sub-14, que foi inclusive a campeã do Campeonato Brasileiro de 2021. Chegou a ser campeão também de um título nacional, de um título carioca, na categoria acima, que é a Sub-15. Então, assim, o Alex Ramiro sempre foi visto como esse grande jogador, como esse grande talento, né, da base do nosso Vascão. E ontem o técnico Fernando Diniz subiu o Alex para estar junto com o time principal, chamado time profissional, né? Alex Ramiro, inclusive no ano passado, só para atualizar ainda mais essa situação, assinou com o Vasco seu primeiro contrato profissional. Hoje o contrato do Alex Ramiro com o nosso Cruz Maltino vai aí até abril de 2027, ou seja, ele tem um contrato bem legal, mais 2 anos praticamente de contrato com o Vasco da Gama. É um lateral esquerdo de muita qualidade, inclusive para quem acompanha a base sabe muito bem que o Alex Ramiro é um jogador que, mesmo não sendo a segunda opção, muito menos a primeira da base, é um dos que mais bola tem nessa base Cruz Maltino. E por que o Alex, que é um lateral esquerdo, ou seja, o Vasco tem na esquerda o Piton, o Vitor Luiz e o Leandrinho no time principal? Por que o Alex Ramiro subiu para integrar o treino do profissional ontem no domingo? Porque o técnico Fernando Diniz ele tem as suas loucuras, ele gosta de mesclar a posição. Se o técnico Fernando Diniz vai usar o Hugo Moura na posição de volante, se o técnico Fernando Diniz vai usar o Tietê, aliás, o Hugo Moura na posição de zagueiro, o Tietê na posição de volante, o Tietê automaticamente não será improvisado na lateral. Então o Vasco não tem um lateral para essa partida. O que seria a terceira opção, que era o Paulinho na lateral esquerda, se machucou e está fora. O Vasco não tem um lateral direito na lateral direita. Vai ter que improvisar. Em alguns momentos, quem chegou a atuar na lateral direita do Vasco foi o Leandrinho. Leandrinho, em alguns treinos, chegou a atuar como lateral direito sob o comando técnico Fernando Diniz, e isso pode até acontecer na partida dessa próxima quarta-feira contra o Grêmio dentro da Arena. Leandrinho atuar na lateral direita, e exatamente por conta disso, para realizar o treino,
o Fernando Diniz pediu a subida do Alex Ramiro para ter 4 laterais ali à sua disposição na sessão de treinos que aconteceu ontem no domingo. Muito provavelmente o Piton treinando como lateral titular da esquerda, o Leandrinho podendo aparecer ali na lateral direita, o Vitor Luiz atuando como o lateral esquerdo do time reserva, e aí o Alex Ramiro deve ter sido chamado para atuar como esse lateral direito, né, reserva do time profissional. Então ele subiu não para atuar na sua posição de origem, mas para improvisar e ajudar ali o técnico Fernando Diniz a realizar o treino de ontem, de domingo, no CT Moacir Barbosa, mas é uma grande joia, um jogador de muita qualidade que apareceu ontem para mostrar o seu futebol ao time principal. Muitas expectativas, né, para esse jogo aí, dessa próxima quarta-feira, dessa próxima rodada, jogo quente. É jogo, é claro, né, perigoso para o nosso Cruz Maltino, difícil contra o Grêmio na Arena, um tabu na mesa de nunca ter vencido dentro da Arena, que precisa urgentemente ser quebrado. Tá confiante? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, amigo, já que estamos falando sobre o técnico Fernando Diniz, tivemos aí uma notícia ontem que pegou o Vascaíno de surpresa. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.